Excelência, tem a palavra, para inquirir a testemunha. Boa tarde, ou melhor, bom dia ainda, Excelência, eu vou direto ao ponto. Eu gostaria que a testemunha confirmasse aqui, na presença de todos, inclusive na presença de todos que estão nos assistindo através da TV Câmara, confirmasse, nós sabemos, mas para ela confirmar para o grande público, a qual partido ela pertence e de qual estado. Outra coisa que eu preciso saber é se na mesma época dos fatos aí arrolados no processo em face do deputado Daniel Silveira, se a testemunha também tomou conhecimento de que um outro deputado, né, o deputado da ala onde ela mais convive, do mesmo partido, se houve o vazamento, né, de gravações desse deputado, de seu partido, que ele teria gravado uma conversa com o presidente da República, uma conversa por telefone, e se o partido signatário da representação em face ao deputado Daniel Silveira, se esse partido também movimentou a mesma ação, se representou também contra esse outro deputado, dessa outra ala, que teria gravado o presidente da República e logo após vazado esses áudios. Outra coisa também, presidente, que eu quero dar testemunha, se ela confirma, né? Apesar de que o senhor mesmo já disse que aqui não cabe colher o compromisso da testemunha, como ocorre lá na Justiça Comum, mas aqui nós temos uma obrigação com a ética, aqui nós temos uma obrigação com a verdade, aqui nós temos uma obrigação com a moral. Então, eu preciso que a testemunha diga em alto e bom tom, quero saber se ela afirma, se ela confirma aqui diante do Brasil, que de fato foi o deputado Daniel Silveira que gravou aquela reunião. Se ela afirma isso aqui diante de todos. Dependendo da resposta, Excelência, se eu puder me dar direito à réplica, ou à tréplica, ou uma nova indagação à testemunha, eu ficaria bastante satisfeita. Obrigada. Essas são minhas perguntas, vou aguardar as respostas. A Excelência terá direito à réplica e concedo a palavra à nova testemunha para responder à deputada Lê. Deputada Lê, por gentileza, sua primeira pergunta sobre o Estado, só para... A qual partido o senhor pertence, está afiliado como deputado, né? E de qual Estado, por favor? Muito bem. Como a senhora, eu também estou filiado e fui eleito pelo Partido Social Liberal, PSL, número 17, e pelo Estado do Rio. Sobre a segunda indagação de outra gravação que circulou e etc., isso não tem nenhuma relevância. Na época, o senhor tomou conhecimento? Só isso que eu perguntei. Se o senhor tomou conhecimento. Sim, tomei conhecimento, sim, que o presidente da República estava ligando para alguns parlamentares e que houve uma gravação da ligação do presidente para certo parlamentar. E esse parlamentar era do mesmo partido do senhor? Aí eu não sei precisar. Eu não sei para quem... O senhor viu ele gravando? Já disse aqui que foi de forma clandestina, subreptícia. Ele mesmo disse que ele, no procedimento dele, ele disse que ia salvar a República. Ele se pronunciou. Mas ele disse que gravou? Disse na imprensa, senhora. Para o senhor? Ele mesmo se vangloriou desse O ato. senhor então está se baseando em informações que foram publicadas pela imprensa. Não, ele chamou a autoria para si. É só ver os fatos à época. Ele chamou a autoria para si. Essa autoria foi através da imprensa. O senhor tomou conhecimento desses fatos através da imprensa. O senhor não viu ele gravando. Ele não confessou ao senhor que esteve gravando. É isso ou estou equivocada? Não, com relação a mim, ele não confessou que fez a gravação, mas... Não, peraí só. O senhor tomou conhecimento dos fatos por que meios, então? Vou repetir, no próprio plenário da Câmara, ele disse que tinha feito para salvar aquilo ao presidente. Por óbvio, para fazer... Esse salvamento seria... Sim, o deputado Daniel Silveira. Acho que já está respondendo a sua pergunta. Se tiver outra, então, por favor. Senhor, tudo bem. Que subsídios o senhor fundamenta o fato de alegar que foi ele que fez a gravação? Mais uma vez, a senhora está fazendo a mesma pergunta de forma... Então, o senhor não afirma aqui que o senhor tem condições de declarar para o Brasil e para o mundo que o Daniel Silveira que foi o autor das gravações. Afinal de contas, o senhor mesmo disse que naquela reunião tinha pelo menos 20 parlamentares presentes. Então, o senhor só fundamenta o seu testemunho
as suas declarações no que a imprensa publicou. Ele assumiu a autoria. Para quem? Para o senhor? Para o Brasil e para o mundo, como a senhora falou. E falou também na reunião no plenário, quando esteve comigo, e falou com diversos outros parlamentares. Mas ele disse que gravou, ele usou o termo gravei a reunião? Então tá bom. Satisfeita, excelência, sem mais. Presidente, há necessidade de se esclarecer alguns fatos aqui suscitados pela testemunha deputado Valdir. Com relação a cotas extras, lá na época da votação da reforma da Previdência, a única pessoa que me chamou num canto para falar sobre alguma coisa de cota extra em razão dessa votação foi o deputado delegado Valdir. Na época ele era o líder do nosso partido, ele me chamou lá na liderança do partido, me colocou naquela salinha dele lá e falou que o partido iria exigir do governo federal o pagamento de pelo menos 20 milhões de cotas extras para cada deputado para votar a favor da reforma da Previdência. Eu falei para ele o seguinte, que eu dispensava porque eu já era base do governo, que eu não precisaria de cota extra. Aliás, na época, novo presidente, eu nem sabia o que era cota extra, depois que vieram me dizer o que era e o que estava sendo feito. Então, foi a única vez, a única pessoa na época que me falou sobre isso foi a nobre testemunha, o senhor deputado delegado Valdir. Com relação a conluio de deputados com o presidente da República, acordo, combinação para a feitura dessa gravação, qualquer outro meio de X9, sei lá, qualquer coisa parecida, isso jamais existiu. De fato, houve uma reunião lá no Palácio do Planalto, mas a razão dessa reunião foi o seguinte, que de repente, do nada, o PSL se revoltou contra o presidente da República, se revoltou contra o governo, começou a atacar a base mais fiel do presidente junto à Câmara, nós, deputados bolsonaristas. Eu mesma fui expulsa, fui excluída da Comissão de Finanças e Tributação, ao vivo e a cores para o Brasil inteiro ver. E naquele momento que eu fui excluída da CFT, eu pensei que isso estivesse acontecendo tão somente comigo. Porém, depois eu vi que isso estava acontecendo com todos nós deputados fiéis ao presidente, deputados bolsonaristas. Salvo engano, na época, uns 20 deputados. E aí, muito aborrecida, sem saber exatamente o que estava acontecendo, eu recebi um telefonema de um deputado dizendo que nós íamos lá ao Palácio do Planalto saber a opinião do presidente da República a respeito dessa insurreição da liderança do PSL contra o governo, porque, inclusive, um dia antes, eu não tinha bem acompanhado, mas já a liderança, o nobre aí, deputado Valdir, já tinha orientado o partido a voltar contra o governo, não lembro qual que era a demanda que estava em plenário no dia, que orientou a votar contra o governo e que iria perseguir os deputados que votassem contrários à orientação do partido. Então, nós estávamos sendo muito pressionados, estávamos muito preocupados com a condução do partido dentro da Câmara naquele momento, essa revolta contra o governo. Sim, nós fomos lá ao Palácio do Planalto. Nessa reunião, nobre presidente, o deputado Daniel Silveira não estava presente, não estava. E nessa reunião, a única coisa que foi falada é quem nós iríamos assinar lá a tal da lista, né? Que nós iríamos indicar para ser o novo líder do partido, uma vez que o deputado Valdir não tinha mais condições nem psicológicas para continuar no comando do partido junto à Câmara. E nós, por aclamação, dissemos, queremos Eduardo Bolsonaro. Ele não queria. Eduardo Bolsonaro não queria assumir a liderança do partido por ser o filho do presidente da República e por entender que isso poderia comprometer ainda mais o andamento dos trabalhos lá dentro da Câmara. Mas nós dissemos para ele, por favor, assuma. O presidente da República manteve-se isento, neutro, durante toda a discussão lá na proximidade dele, se manteve neutro, disse que a decisão caberia a nós, e nós, então, passamos uma lista e assinamos indicando Eduardo Bolsonaro para ser o nosso líder, porque ele era um nome que tinha consenso junto ao nosso grupo. Nessa reunião não foi falado nada de cota extra, não foi falado nada de cargo no governo, não foi falado de nenhum benefício pessoal para qualquer um de nós. Nós só queríamos, de fato, uma liderança lá do PSL, que era o nosso partido, que ainda é o nosso partido, uma liderança que estivesse coadunando com as nossas
nossas forças de pensar. Afinal de contas, nós fomos eleitos para defender o governo, e nós queríamos continuar defendendo o governo e não se opor a ele. Então, é isso, presidente. O depoimento da nobre testemunha está eivado de mentiras, e se vê que ele é altamente suspeito porque demonstrou emoção e coração o tempo inteiro. Não mostrou materialidade e nem autoria dos fatos suscitados, inculcados ao representado nessa demanda. Muito obrigada, presidente. Prossigamos.